Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela rica oportunidade que Deus nos dá de poder estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, não é mesmo? Quanto muitos gostariam de estar, mas não é possível. Mas a nós o Senhor nos deu esse privilégio. Então eu quero render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo presente que me deu no dia de hoje, me sustentando na sua mão e me dando essa chance de estar aqui. Glória a Deus. Meus amados, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 6 até o versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9. De óculos eu não enxergo, tem que tirar o óculos. Olha aqui, que história. É uma luta isso, viu? Também 19 anos completo, já começa desses negócios mesmo, né? Você põe o óculos, olha aqui, tira o óculos, olha lá. Põe o óculos, olha aqui, tira o óculos, olha lá. É uma luta. Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Tome o seu assento. Eu estava meditando aqui nessa palavra hoje, e diante de tantas dificuldades que nós estamos vendo e vivendo, nós estamos vivendo hoje um contexto de vida nunca visto antes, nunca visto. Ninguém nunca passou por uma situação dessa que nós estamos passando. Não sei como foram as outras pandemias que já existiram, parece que já houve 5 pandemias, se não me engano, mas esta é a nossa, é a que nós estamos passando. Eu espero que a gente possa sair do outro lado com muitas experiências. Espero que a gente possa sair mais fortalecidos, mais renovado, olhando para a palavra de Deus de uma outra maneira. Quem sabe a gente estava olhando para a palavra de Deus de uma maneira muito artificial, como se ela fosse um livro qualquer, um livro de poesia, um livro de história, mas a palavra de Deus, ela tem vida para cada um de nós. Ali em Curitiba eu estava pastoreando uma igreja, na outra vez que paramos, que as igrejas fecharam totalmente, agora está fechado de novo lá, mas a outra vez que fechou, ficou quase um mês e pouco fechado, sem culto nenhum, era só live. E eu estava me sentindo mal, porque não via mais os cultos, aqueles cultos abençoados que a gente via, aqueles cultos pentecostal, com batismo no Espírito Santo, salvação de almas, onde as pessoas vinham para frente na hora do apelo, e a gente podia abraçar os irmãos, podia pegar na mão dos irmãos.
E parece que essa pandemia cortou esse relacionamento, essa comunhão que a gente tinha. E eu me lembro que a gente passava para ir para a igreja, eu com a minha esposa, e a gente passava na frente de outras igrejas, de outros ministérios, e eles não estavam obedecendo o decreto. A Assembleia de Deus sempre obedeceu certinho, né? Mas as outras igrejas não obedecem, às vezes não obedecem. E quando a gente estava indo para a igreja onde eu dirigia, tinha umas 2 ou 3 igrejas que a gente passava na frente. A igreja onde eu estava pastoreando era 8 quilômetros da minha casa. Então, para ir para lá, eu passava 2 ou 3 igrejas, e a gente passava e via os irmãos lá dentro. Algumas igrejas que bate palma, você via os irmãos batendo palma, via a igreja cheia. E a minha esposa dizia, dá vontade de descer do carro aqui, entrar lá dentro. Dá vontade de descer aqui, entrar lá dentro, para sentir também essa presença de Deus. E quando anunciou então que os nossos cultos iam voltar, eu falei até para alguns dos nossos obreiros, eu falei, se os obreiros nós estiver com a mesma sede que eu estou, com a mesma fome de Deus que eu estou, vai faltar muitos lugares na igreja. E eu pensei assim, vamos ter que ficar, ver quantos irmãos. A nossa igreja lá cabia, com a liberação, cabia 65 pessoas. E eu peguei e falei para alguns irmãos, falei, vocês ficam aqui meio na porta, no primeiro dia, e ficam marcando numa prancheta ali quantas pessoas entrou, porque daí quando der 65 pessoas, você não deixa mais entrar. Porque eu estou com muita sede de ouvir a palavra de Deus, de estar novamente. E para minha surpresa, o primeiro culto, veio 16 pessoas. 16. E eu orei e disse, Deus, não permita que a gente saia do outro lado dessa pandemia pior do que a gente entrou. Mas que isso possa provocar em nós um desejo maior de fazer as coisas para Deus. Um desejo maior de fazer aquilo que, quem sabe, a gente teve até possibilidade de fazer, mas não fez. Mas agora a gente tem vontade de fazer e não pode. A gente quer abraçar os irmãos, quer visitar, tem os irmãos que não podem. Irmãos, que nós possamos não deixar o inimigo esfriar a nossa alma. Ei, glória! Mas não é sobre isso que eu quero falar. Nessa noite eu quero falar sobre fechar as brechas. O inimigo, ele está achando muita brecha para entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu recebo aqui dezenas de pessoas lá de Curitiba, de outras regiões, que me ligam, que mandam mensagem no WhatsApp, que mandam mensagem no Facebook, pedindo intervenção, intercessão na oração, porque as famílias estão se deteriorando, os casais estão brigando, os pais batendo nos filhos, e nós estamos abrindo as portas para que o inimigo consiga ter acesso, muitas vezes dentro da nossa família. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele diz a palavra de Deus, sede sóbrio e vigiai. Seja sóbrio, não perca esta sobriedade. A gente tem que ter aquela convicção que se a gente bobear, o inimigo entra. E o que conforta a gente é a gente saber que o diabo não abre porta. O único que abre porta é Deus. A Bíblia diz que Deus é o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Ele não abre porta, porque se ele abrisse, ele já tinha destruído todos os lares, destruído todas as famílias. Mas graças a Deus que quem abre as portas somos nós. O trinco da porta é por dentro. Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, é condicional, se alguém ouvir. Mas às vezes a gente não está interessado em ouvir, porque ouvir a voz de Cristo, ele implica em mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude.
ele implica em mudança para melhor, para que a gente possa agradar a Deus, cumprir aquela expectativa que Deus tem a nosso respeito também. Porque nós viemos para Deus, a gente vem cheio de expectativa, não, agora vai ser assim, agora vai ser daquele outro jeito, vai ser daquela outra maneira. Não, mas Deus também gera expectativa a nosso respeito. Quando a gente vem tudo quebrado, tudo estourado, tudo arrebentado lá fora. Quando a gente vem precisando de palavra, precisando de milagre, precisando de bênção, precisando de cura, precisando de alegria, precisando de avivamento, precisando de vida nova. A gente vem precisando de algo novo na nossa vida. Hoje, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de avaliar tudo aquilo que nós fizemos e também de avaliar aquilo que deixamos de fazer. Hoje mesmo, o irmão me mandou uma mensagem que a mãe dele foi entubada agora à tarde. E uma senhora já de idade, uma irmã muito firme na igreja lá em Curitiba. E ele disse para mim, que pena, pastor, que o senhor não está aqui. Mas eu falei, não, se eu tivesse aí, eu não podia lá orar por ela, porque os hospitais barram a gente, ele não pode entrar mais para orar. E o marido dela já faleceu faz 1 mês. E hoje ela foi entubada também. Então, irmãos, os nossos parentes estão indo embora. Nós estamos ficando aqui. Mas o que nós lemos aqui, sede sóbrio, essa consciência, essa sobriedade, saber que se eu bobear, o inimigo me derrota. Se eu bobear, ele entra na minha casa, ele entra na minha família. Se eu bobear, ele toca naquilo que Deus nos deu. Diz aqui a palavra de Deus: o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Graças a Deus que ele ruge como leão. Ele imita um leão, né, pastor? Até parece um leão, quer parecer um leão, mas leão só tem um, que é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Esse é o poderoso que veio para salvar, que veio para mudar a nossa história. Mas nós queremos dizer aqui na palavra de Deus diz assim a receita: ao qual resistir firme na fé. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todo o mundo. O inimigo, irmãos, ele precisa de uma resistência. A gente precisa resistir ele. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu gosto muito do texto de Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. É um versículo tão maravilhoso que todo mundo sabe de cor. É um versículo que ele fala que Deus nos deu uma autoridade, e às vezes a gente recebe essa autoridade e continua vivendo da mesma maneira, como se não tivesse nenhum tipo de mudança. Mas olha o versículo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Deus nos deu uma autoridade, um poder de nos tornar filho. Reparou isso? Aqui cai aquele conceito que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, todos são criaturas. Todos são criaturas. Mas Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu esse poder? Você já se
tornou filho de Deus? Quem aqui já se tornou filho de Deus? Você não é qualquer um mais, oh glória. Você não é qualquer um. Quando Deus olha do céu para a terra e vê você, Ele diz: lá está o meu filho, ali vai o meu filho, eu cuido do meu filho, eu guardo o meu filho, eu protejo o meu filho, porque Deus lhe deu esse poder, essa autoridade de ser feito filho de Deus. E quando nós recebemos esse poder, é assim que Deus olha para nós. Deus, antes que olhava para nós como criatura, agora Ele nos olha como filho. Muda muito. Você não é qualquer um, você é filho. E como filho de Deus, aumenta aquela intenção, o interesse do inimigo de nos derrotar. Porque a derrota, se o inimigo conseguir derrotar um filho de Deus, é maior o triunfo dele, é muito maior. Agora nós estamos aqui cobertos pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Como estou falando aqui sobre fechar as brechas, o inimigo ele está ao derredor. Ao derredor. Mas ao derredor, né, pastor Hélio, é um pouquinho mais longe. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se aonde que o anjo está? Aonde que o inimigo está? Ao derredor. Os anjos estão ao redor, bem pertinho aqui, encostadinho em nós, oh glória. Mas o inimigo está ao derredor, ele não pode chegar muito perto, ele está ao derredor, porque Deus está guardando, Deus está ali, os anjos estão acampados ao nosso redor. Irmão, não dê brecha, não dê abertura, não abra porta, não permite que o inimigo tenha acesso à sua vida. Quando eu bati o carro lá em Curitiba, 2 horas da tarde, eu estava indo abastecer, estava mais ou menos a 60 por hora, de repente atravessou uma Kombi na minha frente, eu estava na preferencial, e ele não observou, entrou e cruzou a preferencial, e eu bati em cheio naquela Kombi. E quando eu bati minha cabeça, o rapaz da Kombi bateu a cabeça dele também, arrancou o para-brisa do meu carro, travou a minha porta, e eu cortei a cabeça, e saiu muito sangue na minha testa, assim no meu rosto. Imediatamente, 2 horas da tarde, minha esposa estava comigo. Imediatamente, quando eu bati o carro, chegou um rapaz com um avental branco, um avental assim, um guarda-pó. Chegou com um guarda-pó branco e a minha porta estava travada com a batida. E ele chegou logo pela porta do passageiro, onde estava a minha esposa. E interessante que ele abriu a porta e não perguntou para a minha esposa se ela podia descer, se ela estava bem, se ela não estava. Ela também estava no acidente. Mas ele abriu a porta dela e disse para ela: senhora, desce e senta ali, porque eu vim cuidar dele. E a minha esposa desceu, sentou no meio fio ali, e ela não tinha se machucado. E eu tinha cortado a minha cabeça, estava sangrando. E aquele rapaz entrou, ajoelhou assim no banco do passageiro do meu lado. E tirou uma faixa, não sei onde que estava aquela faixa dessa de hospital. E disse para mim assim: vão estancar essa hemorragia. Enfaixou a minha cabeça, enfaixou bem enfaixado. Saiu, foi-se embora. Não sei para onde foi. Não cuidou da minha esposa. Não cuidou do rapaz da Kombi, que também tinha batido a cabeça, também estava sangrando o rosto dele. E eu fui para o hospital, só o outro dia que eu fui pensar. Falei: oh meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor mandou um anjo lá para cuidar de mim.
2 horas da tarde, não era visão, todo mundo que estava ali viu. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Você está aqui, não está sozinho, tem um anjo que veio com você, tem um anjo que vai com você, glória a Deus. Onde nós estiver, Ele está, mas o inimigo está ao derredor, buscando uma chance, uma possibilidade para nos tragar. As nossas atitudes é que determina esta possibilidade. Olha só, 1 João, capítulo 2, o versículo 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim, ó: não ameis o mundo, estou lendo lá porque está melhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Irmãos, o que é concupiscência? Concupiscência é aquele desejo carnal que todo ser humano tem. Todo ser humano. Todos nós temos a concupiscência. A concupiscência é a força daquilo que a gente fazia antes. Eu sempre falo, às vezes, se a pessoa que bebia, ele não pode nunca mais experimentar a bebida. Que o dia que ele encostar na boca um golinho de cachaça, o diabo entra nele, é uma porta aberta. Aquele que fumava, o dia que ele experimentar um cigarro, abriu a porta, o diabo entra nele. E é a porta que nós abrimos, a concupiscência. Concupiscência é aquele ponto fraco, aquela tendência que todos nós temos de pecar. Paulo já dizia naquela luta, né, que ele tinha, ele dizia que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando menos percebo, eu faço. É a concupiscência. Ontem eu orei por um menino, lá de Curitiba, e a mãe dele já expulsou ele de casa, por causa do vício das drogas. E ligaram para mim, uma tarde já, me ligaram, e eu conversei com ele pelo telefone, orei para ele, conversei com ele, e falei de Jesus, para ele reconciliar, porque ele saiu da igreja, já estava cooperando na igreja, e de repente um dia experimentou lá uma droga, e hoje ele está dependente de novo, e a mãe dele já expulsou ele de casa, o pai dele é obreiro da igreja, e nós oramos, eu orei por ele. Quando foi mais ou menos quase meia-noite, a irmã me manda uma mensagem dizendo que esse rapaz pulou a grade da casa dela e saiu, foi embora, fugiu. Pulou a grade e fugiu. Concupiscência é isso, aquela força que está lá dentro de nós. E você abre a porta e deixa o inimigo tomar as rédeas de volta. Mas hoje nós queremos, no nome de Jesus, para você que está assistindo aí da sua casa, há um milagre chegando na sua vida. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ele vem feio, ele vem bradando como leão, ele vem rugindo como leão, mas a Bíblia nos dá autoridade, porque você é filho de Deus. A Bíblia diz: resiste o diabo e ele
vai bater em retirada. Muitas vezes, eu me lembro de um dia que fui chamado para ajudar um pastor para a gente expulsar um demônio. E nós chegamos lá, eram umas 3 horas da manhã, e a situação estava muito ruim, a casa estava muito feia lá, tinha bastante pessoa, obreiros, bastante gente da igreja lá. E nós chegamos ali, quando eu cheguei assim, na porta, já que eu cheguei assim, o inimigo disse na boca dela: eu não vou sair daqui porque a casa dela está cheia de coisas que são meus. Cheio de coisa minha. Aí ele falou que não ia sair porque a casa estava cheia de coisas dele. Eu falei, tudo bem, então em nome de Jesus, solta ela aí. Então você vai mostrar para nós tudo que é teu aqui na casa. E aquela mulher endemoniada saiu dentro da casa, mostrando tudo que pertencia ao demônio que estava na vida dela. Coisinha simples. Imã de geladeira, tinha coisinhas na estante, tinha coisinha na parede. Aquele é meu, põe na sacola. Aquele é meu, põe na sacola. Aquele é meu. Enchemos 3 sacolas. Aí foi lá para o quarto do casal. O quarto do casal abriu o guarda-roupa, tinha uma jaqueta que ele disse que era dele. A gaveta de roupas íntimas do casal. Ela ia pegando assim, uma por uma, roupa íntima da mulher, roupa íntima do homem. Dizia, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Tudo a gente ia colocando dentro da sacola. Em cima do guarda-roupa tinha um negócio assim, um altarzinho cor-de-rosa, com umas fitas grandes amarradas na frente. Aí disse, aquilo ali também é meu. Quando nós fomos pegar aquilo ali de cima do guarda-roupa, nós ouvimos um gemido de um homem embaixo da cama. Um gemido como se fosse um gemido de dor, de derrota. O homem gemeu assim embaixo da cama, que tinha até um obreiro comigo lá, que olhou assim embaixo da cama e pulou lá para fora, pensando que tinha alguém escondido embaixo da cama. Mas a hora que nós mexemos ali no esconderijo dele, quando nós pegamos aquilo que também coloquei na sacola, acabou o que era dele ali dentro. Ele disse, agora eu vou sair. Agora eu vou sair. Mas lá debaixo do monte de areia, ainda tem uma imagem que é minha, depois eu quero ela. Lá fora já. Ele, não, agora você vai sair em nome de Jesus. Irmãos, são portas que a gente abre. Nós damos legalidade para o inimigo, para ele entrar na nossa casa, para ele entrar na nossa família. Nós damos legalidade. Ele só entra por porta aberta, e a porta sempre somos nós que abrimos. Ele não abre porta, graças a Deus. Mas se ele entrou, porque tem alguma coisa dele lá dentro. Então hoje, eu fico muito preocupado com os jogos das crianças, o jogo dos meus netos. Quando eu estava lá, eu ia lá ver o que eles estavam jogando. Eu ia no computador ver o que eles estão curtindo, o que eles estão compartilhando, o que eles estão vendo. Essa semana, alguém mais aqui deve ter visto um menino. Você viu aquele rapaz que se veste de mulher, tem barba? Ele ensina as crianças a fazer pacto com Satã. Ele ensina as crianças a fazer pacto com Satã. Então, irmãos, nós temos que vigiar muito, cuidar, para que a gente não venha abrir porta e dar legalidade. Então, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Isso aí é você estar consultando a Deus todo dia. Senhor, qual é a sua vontade para esta situação? Qual é a sua vontade para essa decisão? Eu me lembro de um livro, parece que tem um livro, o pastor Fábio deve saber. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? É muito interessante.
no nosso lugar, será que Jesus tomaria as mesmas decisões que nós? Será que Jesus fazia os mesmos negócios que nós fazemos? Será que ele dizia as mesmas coisas que eu, com respeito às nossas decisões? Eu sempre falo às vezes que tem negócios que a gente vai fazer, que o negócio é tão vantajoso, que a gente nem é hora de medo de Jesus falar que não. Não é mesmo? Vai que ele fala que não e eu vou perder uma oportunidade. Tem gente orando faz 10 anos porque fez um negócio errado. Um dia depois de comprar minha casa, comprei minha casa, demorei muito tempo, comprei um apartamento, bonito, bem arrumado, pertinho do Detran, lá em Curitiba, no Cajuru. E passou uns anos, me ofereceram um sobrado na Vila Oficinas. Eu falei, poxa, sobrado tem um terreno, nem carpir eu gosto, por que eu quero terreno? Mas lá tem um terreno, dá para plantar uma cebola, dá para plantar não sei o quê, e eu vou vender meu apartamento e vou comprar aquele sobrado. E nem oramos, é um negócio bom, pastor Fábio, negócio bom, porque fui lá, põe a placa de venda no apartamento, foi 3 dias, apareceu um comprador lá, pegou e comprou, saiu o dinheiro, fui lá, comprei o sobrado. Como era um apartamento de Coab, não tinha como transferir, não tinha como ficar com 2 no nome, você tinha que transferir para lá, para depois transferir o outro. O rapaz que comprou de mim estava com um problema lá, não podia transferir para ele. Eu fiquei 6 meses no sobrado. E daí o dono começou a me pressionar, eu preciso de transferência, transfere logo, porque eu preciso que transfira, e eu não podia porque o outro não transferia para lá para ele. E eu disse, olha, para mim não te dá prejuízo, eu vou arrumar alguém que compre, aí a pessoa compra e já transfere. Tudo bem, fui lá, arrumei uma pessoa para comprar, falei, ó, eu vou vender para você, mas você tem que transferir imediatamente, depois eu pego o dinheiro e compro outro. O rapaz comprou o sobrado de mim, e eu mudei para uma casa alugada, olha só a regressão já. Mudei para uma casa alugada, passei a chave para o menino, para ele mudar. Quando o rapaz foi lá para limpar o sobrado para mudar, tinha gente morando lá. Ele foi lá na minha casa e falou, rapaz, tem gente morando lá no sobrado que você me vendeu? Falei, não pode, rapaz, você não tinha chave? Dei. Fui lá. Não era o dono do apartamento, do sobrado que tinha me vendido, que tinha tirado o miolo da fechadura e colocou a mudança lá dentro? E ele era o dono. Eu peguei o dinheiro que eu tinha recebido, devolvi para o rapaz, desmanchei o negócio, falei, vai para lá que eu resolvo aqui. Não resolvi até hoje. Fiquei 10 anos pagando aluguel de novo, porque a gente não vigiou. Então o inimigo entrou, fez uma arruaça dentro da minha história, foi 10 anos de atraso. Irmão, nós precisamos estar vigiando. A Bíblia diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, a vontade de Deus, ela está em tudo aquilo que a gente vai fazer. Irmão, não estou fazendo para Deus, mas a vontade de Deus está na minha vida. Eu tenho que glorificar a Deus com as minhas atitudes. Eu tenho que glorificar a Deus com os meus gestos, tenho que glorificar a Deus com as minhas palavras. Isso eu estou fechando as portas. Para frente. Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. O versículo 22 diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Engraçado, quem tem que fazer isso é nós, não é mesmo? Vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, espírito minúsculo, no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está dentro de nós. O novo homem está dentro de nós. O velho homem também. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Conta a história de um homem que ele tinha 2 cachorros de raça, um cachorro preto e um cachorro branco. E ele ganhava dinheiro fazendo esses cachorros brigar na praça. Todo sábado ele levava os 2 cachorros na praça e fazia as pessoas apostar. Olha, quem vocês vão apostar? Quem vai apostar no cachorro branco? Quem vai apostar no cachorro preto? E as pessoas faziam aposta. Aí os cachorros brigavam, os 2, e um cachorro ganhava, e aquele que apostou no cachorro levava o dinheiro. E ele dizia assim: olha, sábado que vem vocês vêm aqui, de volta, que eu vou fazer esses 2 cachorros brigar, e o cachorro branco vai ganhar. E ele levava lá, quando era no sábado, ele levava os cachorros, colocava os 2 cachorros para brigar, o mesmo cachorro brigava, o branco ganhava. Ele dizia: no outro sábado vocês vêm que eu vou colocar esses 2 cachorros para brigar, o preto vai ganhar. E assim ele anunciava antecipadamente qual é o cachorro que ia ganhar. E alguém chega e pergunta: mas como é que o senhor sabe, adiantado, qual cachorro que vai ganhar? Isso é muito simples. O cachorro que eu quero que ganhe, eu alimento ele bem durante a semana. O cachorro que eu quero que perca, eu alimento ele mal. Assim, é esses 2 homens que guerreiam dentro de nós. Qual é que nós queremos que ganhe? Aquele que a gente quer que ganhe, a gente alimenta ele bem durante a semana. Olha aqui, hoje tem alimento, hoje tem oração das 21 às 22. Aquele que você alimentar bem, com certeza ele vai vencer no final da semana. Se a gente alimentar só o homem carnal, só o velho homem, se alimentar só a carne, é claro que no final da semana vai ser muito difícil vir para a igreja. A carne vai estar forte, o espírito vai levantar a mão, né, pastor? O espírito vai dizer: eu quero ir para a igreja. A carne vai dizer: fica quieto, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro hoje. Mas se você alimentar o espírito, quando chega no final, o espírito diz: hoje a carne, hoje eu vou te sufocar, mas eu vou buscar a Deus, vou servir a Deus, vou glorificar a Deus. E é uma batalha acirrada, mas aquele que eu alimento é o que ganha. Às vezes a gente vai para a igreja cansado, mas quando você entra na igreja, senta ali, acabou o canseiro. E às vezes você fica em casa e não descansa. Reparou isso? Então, na verdade, irmãos, quem é que nós estamos alimentando? Nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha. E esta é uma batalha que não tem como você tratar ela com indiferença. O inimigo, ele vem para cima, ele quer nos destruir. Mas maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que nos chamou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos, irmãos, vendo notícia de todo jeito. Não dá nem para assistir televisão mais. Não dá nem para assistir jornal mais, né? Conforme o canal que você assistiu, você pensa que está morto. Pensa que está morto, porque tem mais gente morta do que vivo, não é mesmo? Mas nós estamos vivos, irmão. O sangue de Jesus está nos guardando, nos purificando, nos renovando a cada dia. Glória a Deus. Ontem meu neto mandou uma mensagem para mim, dizendo: vô, estou com Covid. Eu falei: meu Deus. A minha família quase todos já pegaram, quase todos, mas ninguém precisou ser internado, ninguém precisou ir para o hospital.
Nem eu que já estou com 19 anos completo e a esposa também, graças a Deus, não precisamos, porque a mão de Deus nos sustentou. E hoje nós falamos com meu neto falou: vô, não estou sentindo nada, estou tranquilo. Eu falei: então glória a Deus, porque Deus é fiel. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha o 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Rejeitando, você reparou que a gente também que tem que rejeitar? Deus nos deu autoridade, irmãos, para escolher o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você escolhe viver ou escolhe morrer. Tem um texto da Bíblia, que eu me esqueci agora onde está, mas diz assim: eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o da morte. Aconselho-te, porém, que escolha o caminho da vida, para que te vá bem e viva. É um conselho de Deus, mas não uma imposição de Deus. Todos os dias o caminho da vida e o caminho da morte está diante de nós. A gente anda por aquele que a gente escolher. Claro que tem uma consequência. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Engraçado que está cheio de pessoa que é ouvinte da palavra, mas não cumpre nada, irmãos. A palavra não surte nenhum efeito de mudança na vida dele. E ele continua refém do inimigo, mesma coisa. Continua devendo para o inimigo do mesmo jeito. Mas nós precisamos ser cumpridor da palavra. O que a palavra tem para mim? O que a palavra está dizendo para mim? O que Deus quer que eu faça com essa mensagem, com essa palavra? E muitas vezes é mais confortável, às vezes, a gente ser só ouvinte, né? Porque para obedecer a palavra existe renúncia. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é só isso. Pegue a cruz e siga-me. Todo dia nós temos que fazer isso. Todos os dias nós temos que fazer essa escolha. Nós temos que rejeitar. A Bíblia diz que nós temos que fazer essa escolha de rejeitar. O que eu quero? O que eu não quero? Não, eu quero servir a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser mais fiel a Deus. Eu quero ser mais usado por Deus. E às vezes a gente se conforma com tão pouca coisa, irmão. Esquece daquela grandiosidade que Deus tem para ministrar na vida de cada um de nós. Para frente, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui em Hebreus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, é nós que temos que deixar, e o pecado, que de tão perto de nós, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ao segredo, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então Jesus é o nosso segredo. Se a gente for olhar para a prova, para a dificuldade, para as lutas, a gente cai mesmo, irmão. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a vitória de Jesus,
quem olhava para Jesus carregando aquela cruz, ele não tinha jeito de vencedor, ou tinha? Não, ele não tinha jeito de vencedor, sangrando, com as suas costas perfuradas até com aqueles ossos daquele chicote, carregando aquela pesada cruz, caindo várias vezes. Tinha sintoma de vencedor? Não, mas a obediência estava garantindo a sua vitória. Glória! Quantas vezes, irmãos, as pessoas olham para nós e julgam pelo que nós somos, pelo que nós estamos passando. Servo de Deus, coitado, olha o que ele está passando. Não, irmão, você tem que olhar para Jesus, que é o consumador da fé, e qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou, que Jesus suportou, não precisava, mas deixou seu trono, desceu aqui, suportou a cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui bonito e formoso, com o sorriso na orelha. Sabe por quê? Porque a força da morte não nos espanta mais. Acabou o medo da morte, acabou o aguilhão da morte. Paulo disse: onde está a morte? Aquilo que me assustava não me assusta mais, aquele medo que eu tinha não tenho mais. Glória a Deus. Onde está, ó morte, o teu ferrão, o teu espinho, o teu aguilhão, o teu tormento, o teu espanto? Acabou, irmão. Nós temos que olhar para Jesus agora. Oh glória, olhar para Jesus. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Acho tão interessante. Paulo fala ali em Coríntios, que ele desejava estar com Cristo, não é mesmo? Mas também que precisava ficar aqui. E ele dizia que enquanto eu estou aqui, eu estou nu. Quer dizer, eu não estou completo. Mas se eu puder estar com Deus, eu vou vê-lo face a face. Todos nós desejamos isso. Irmão, não deixa o inimigo roubar a tua esperança. O pastor pregou aqui sobre esperança essa semana. Não deixa o inimigo roubar a tua esperança. Muitas vezes as coisas parecem que estão indo para o outro lado, está saindo diferente daquilo que a gente pensou, está saindo diferente de tudo que a gente imaginou e programou até. Mas nós temos uma esperança, nós sabemos que nós temos um Deus que não falha, nós temos um Jesus que é poderoso para nos sustentar na sua mão. Preciso parar por causa do horário. Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus, agradecendo por esta oportunidade. 21 horas tem oração, não é, pastor? Nós vamos estar orando. Tem pedido de oração aí, filho? Nós vamos estar orando agora, e logo depois também já tem aqui a oração pelos nossos internautas que estão participando. Luciana Nunes e família. Josi Souza pede oração por sua mãe. Vamos estar orando nesse instante e crendo que Deus está conosco. E esta semana vamos vigiar e fechar todas as portas. É semana de ceia. Semana de ceia é muito complicado, não é mesmo? Então vamos vigiar com a porta da boca, vamos vigiar com tudo, para que na hora da ceia você possa estender a mão ali assim, ó, né? Mãos santas, sem nenhum pecado. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui agora na Tua presença. Quero Te louvar, Pai querido, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, Senhor, por ter nos sustentado, Senhor, nos trazido até aqui. Pai, eu quero orar, Senhor, agora por cada pessoa, Senhor, que estão aqui na Tua casa. Quero orar, Senhor, meu Deus, pela irmã Luciana. Quero orar, Senhor, meu Deus, pela irmã Josi Souza. Pai querido, pela sua mãe, Senhor, que está pedindo esta oração. Pai, pela família da Luciana. Pai,
tudo nós colocamos na tua mão. O Senhor é poderoso, Senhor, para entrar agora nos hospitais, para entrar nos lares, nas famílias. Pai, eu oro agora, Senhor, pela tua filha, irmã Madalena, Senhor, que está lá no hospital do Rocio, Senhor, em Campo Largo. Pai, que foi entubada, Senhor, nesta tarde, mas o Senhor pode soprar, Senhor, o fôlego do teu Espírito, Senhor, ali na vida dela. Pai, restaurar a saúde da tua filha. Pai, orando pelo pastor Leandro, Senhor, também, Senhor, que já saiu, Pai, não está mais entubado, mas que o Senhor possa restaurar a sua força, colocando ele de pé, para que ele possa voltar, Senhor, a fazer a tua obra. Pai, estende as mãos, Senhor, para cada um de nós que estamos aqui, para cada internauta, Senhor, que estão participando das suas casas agora. Pai, entra neste lar, entra nesta família, sustenta-nos e guarda, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Tudo isso pedimos, meu Deus, e já te agradecemos, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor. Glória a Deus. Irmãos, temos oração agora, e amanhã continuamos das 21 às 22 horas, nosso período de oração, para nosso culto de ceia do Senhor neste final de semana, neste domingo. E amanhã pela manhã tem a manhã da consagração com o círculo de oração às 8 da manhã. Todos são convidados e bem-vindos para estarem aqui. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e dizemos juntos: Deus vos abençoe. Eu estava querendo ir lá em casa, mas